Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 12 de dezembro de 2021 e como de costume, aos domingos a gente conversa um pouquinho sobre as questões da nossa vida. Hoje eu quero falar sobre perda segundo o Winnicott. Primeiro, meu nome é Josiane Cristine Ramos Ferreira, sou psicóloga e psicanalista. Você que está chegando pela primeira vez é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Assim como todos vocês que sempre estão por aqui, agradeço demais. Vocês que comentam, que compartilham. Muito obrigada. E nós estamos chegando ao final do ano, né, gente? E um ano, assim, bem diferente, assim como o ano passado também. Muitas pessoas sofrendo pelas perdas que tiveram. E agora, época de festas, de encontros, muitas pessoas com muitas dores na alma, a dor da saudade, a dor de saber que a pessoa amada não vai estar aqui, né, nas festas, nas comemorações, que lembrando que a gente tem que continuar se cuidando, a gente tem que continuar usando máscaras, continuar higienizando as mãos, a gente precisa continuar nos nossos cuidados, né, gente? Mas eu quero falar sobre as perdas e esse sentimento que fica em nós, muito dolorido, de quando a gente perde alguém. Eu fiz um vídeo outro dia de luto, quem quiser dar uma olhadinha, mais fácil de encontrar lá no meu canal do YouTube, Josiane Psicóloga e Psicanalista. É mais fácil encontrar por lá, que tá tudo em ordem, certinho lá para vocês. Mas hoje eu quero completar ou falar um pouquinho sobre perdas segundo a teoria do Winnicott, que é um autor da psicanálise. Ele é um psicanalista inglês já falecido, faleceu em 1971, e ele traz algo bem bonito com relação às perdas. Embora a perda tem dor, perda tem depressão, a gente fica muito abalado, muito triste, isso é tudo muito normal. Não se assuste se você se vê deprimido, sem ânimo, sem vontade de fazer as coisas porque você perdeu alguém. Não preocupe que isso é normal, isso vai passar, ou melhor, tende a passar. Se não passar, é bom que procure um terapeuta, mas é muito normal. Às vezes a pessoa não chorou na hora do ocorrido, vai chorar depois. Às vezes a pessoa vai precisar conversar, às vezes a pessoa vai querer esperar um pouco para desfazer das coisas. Aliás, isso é um ponto bem importante que eu quero lembrar aqui, gente. A gente precisa passar por um processo de elaboração do luto, da perda, né? Então, não adianta, por exemplo, que nem acontece muito com animais. A pessoa perde o cachorrinho num dia, no outro dia já tem outro no lugar. Isso é muito rápido. A gente precisa de um tempo para sentir, para entender tudo o que aconteceu, respirar um pouquinho, integrar aquela perda em nós, saber que aquele animalzinho fez parte da nossa vida, saber que tem uma história, que a gente vai guardar no nosso coração, na nossa mente, as lembranças, tanto as coisas boas quanto ruins, por exemplo, daquele animalzinho. E depois de acomodado, de integrado, não precisa demorar muito tempo para isso, aí a gente pode ter um outro animalzinho. Assim serve com tudo que a gente perde na vida, né? A gente tem que processar, tem que integrar aquilo. Quando tudo acontece muito rápido, uma coisa em cima da outra, é muito complicado. Aliás, existe hoje na psicologia o luto complicado. Antigamente não se falava dessa forma, hoje se fala, né? Antigamente falava de luto normal, luto patológico, né? Hoje se fala mais de luto integrado e de luto complicado, quando a pessoa não conseguiu integrar aquela história, né? Eu falo isso muito no vídeo anterior, dessa presença ausente que a gente tem que ter, de integrar a história com quem a gente conviveu e guardar no nosso coração e na nossa alma, na nossa mente, né, na nossa lembrança, aquilo que a gente viveu de bom, os conflitos, tudo fica ali guardado dentro da gente, né? A saudade é uma coisa boa, é sinal de que a gente viveu uma coisa boa. A saudade não mata, né? A saudade fica, a gente tem que lembrar, né? Eu tenho gratidão por tudo que eu vivi com aquela pessoa na minha vida e tenho no meu coração toda essa história integrada em mim. Isso é o luto saudável, o luto integrado,
Não tem mais essa, viu, gente? Que muitas vezes se falava por aí, não tem que esquecer, virar a página, começa tudo de novo. Não, a nossa história, desde a nossa infância, a nossa adolescência, tudo que a gente vive na vida tem que estar integrado em nós, da onde a gente veio, como são as pessoas, né, os nossos antepassados, né, os nossos avós, bisavós, nossa história, né, nossa linhagem, ela tem que estar toda integrada em nós, né? A gente tem que saber dessas coisas ou considerar, né, tudo que a gente ouve aqui e ali, que aquilo faz parte da nossa história, né, gente? Desde bebezinho, tudo que a gente sabe de como foi o nosso parto, de como foi a nossa infância, os nossos primeiros meses de vida, quando as pessoas nos contam, né, porque a gente não lembra como foi os episódios de muito comecinho de vida. Então, ter tudo integrado, inclusive as perdas, integrado em nós, a gente vai caminhando, sentindo melhor, né? Então, não tem que esquecer para sempre, tem que ter gratidão pelo que viveu, ter a pessoa no nosso coração, né? Mas falando então das perdas segundo o Winnicott, ele traz uma compreensão bem bonita, porque ele diz assim, quando a gente é muito bebezinho, a gente depende 100% do ambiente, especialmente da mãe no início, mas com certeza todo o ambiente ali é muito importante para o bebê. Porque se ele for deixado na cama, por exemplo, ele morre, porque ele não sabe levantar e ir na geladeira pegar uma comida, certo? Então é dependência 100%, é dependência absoluta. E existe uma coisa que acontece conosco quando a gente é pequenininho, a gente acha que é a gente que cria o mundo, a gente que cria a mãe. Então quando a gente quer mamar, a gente acha lá no nosso psiquismo que é a gente que criou aquela situação. Então nós temos uma ilusão de onipotência, como se a gente tivesse criado tudo. Com o tempo, conforme a gente vai crescendo um pouquinho e a gente vai dependendo um pouquinho menos, a gente começa a entender que a mãe é separada da gente. Então a gente vai fazendo o processo de uma separação chamada do eu e do não eu. A gente vai entendendo que, peraí, não é bem a gente que cria tudo isso, não. Né? Então a gente vai vendo que a mãe existe, que ela é separada da gente, é devagarzinho esse processo, quando bebê ainda a gente começa a sentir isso. E nessas ausências da mãe, que a gente fica num certo vazio, o que que acontece? A gente põe o dedinho na boca, às vezes tem a chupeta, quando tá maiorzinho um pouquinho tem um paninho que põe no nariz, né, que segura. Aí vai crescendo um pouquinho, tem um ursinho. Quando começamos a engatinhar, e quando vocês observam, a gente observa os bebês engatinhando, é tão bonito que eles engatinham um pouquinho, aí eles olham para trás para ver se a mãe continua lá, o pai, né, a avó, a tia. Aí ele olha para ver se tá lá, aí ele continua mais um pouquinho. De repente ele dá meia volta e volta pro colo da mãe, de quem estiver ali, e fica ali junto. Porque ele tá fazendo essas separações e tá lidando com as separações, o que não é fácil, né? Então tá se separando, vendo que pode ficar sem, daqui a pouco volta e vai pro colo de novo. Então esse processo de separação, ele acontece desde quando a gente foi bebê. E para a gente dar conta dessa separação, o Winnicott fala que existem os fenômenos transicionais ou objetos, os objetos transicionais que fazem parte aí dos fenômenos também, que às vezes é o cabelo da mãe, né? Às vezes é o dedinho na boca para dar conta da hora que a gente tá sem a mãe. Mesmo ali com a mãe, tá enrolando o cabelinho dela para como uma forma de ter onde ele tocar, porque ele tá processando. Tem hora que eu tô junto, tem hora que eu tô separado. E às vezes separado mesmo tem o dedinho na boca, ou os movimentinhos que o bebê faz com a boca. O paninho, o ursinho, quando ele vê que ele tá sozinho. Lembrando que tem gente que entende que os objetos transicionais são a substituição da mãe. Não é isso, viu, gente? O objeto não substitui a mãe. Segundo o Winnicott, os objetos, eles ficam no lugar entre esse lugar interno, esse eu, essa subjetividade, e o externo, que seria o outro que está se separando, né? Que a gente se separa desse outro no início a mãe. Então, esse lugar entre eu estou aqui, o outro tá lá, daqui a pouco a gente se encontra de novo, esse espaço que se forma é onde entram os objetos. Né? Esses objetos depois vão para fundo do baú e daí a criança esquece desse objeto, salvo
está difícil dela lidar com essa separação. Tem gente que tem o objeto até hoje, com 50 anos, tem lá, tá agarradinho no objeto ainda. Mas quando a gente faz o nosso processo de elaboração dessa separação de uma forma bem feita, a gente vai suportando isso e vai aprendendo que na vida a gente lida com perdas a todo tempo. A gente lida com essa perda primeira, que é da mãe separando da gente. Depois a gente vai lidar com perdas, por exemplo, quando nasce o irmãozinho, a gente perde o lugar que era, né, todo nosso. Aí vai para a escola, aí se separa da casa, depois passa de ano, perde os amigos. E aí a gente vai lidando com perdas o tempo inteiro. Cada dia que a gente vive, a gente perdeu aquele dia, mas a gente ganha um outro, né? O nosso corpo, a gente lida com as perdas do nosso corpo, com a modificação, com as mudanças do nosso corpo o tempo inteiro, em toda a vida, né? Então, esse processo de perda que o Winnicott contextualiza na questão que os objetos transicionais ajudam muito nisso, que a gente lida com essas perdas desde pequenininho, quando a gente vai fazendo isso de forma adequada, o ambiente vai ajudando, né? O ambiente que a gente vive vai ajudando com que a gente faça essas elaborações. Por isso que é muito importante conversar com as crianças, né? Que nem agora, final de ano. Que eles choram porque vão perder os amigos, entre aspas, né? Ficar de férias aí, vai ser outra professora ano que vem, eles choram. Ai, vou morrer de saudade. Calma, porque na vida é assim. Pode chorar, choro quando vocês quiserem, mas vocês têm que entender que na vida é assim. A gente sempre vai estar lidando com perdas e ganhos, né? E quando a gente perde algo de muito valor, como uma pessoa muito amada, nós estamos nesse terreno dessas perdas de uma vida toda que a gente lida com elas. E a gente vai lidando sempre, né? Quando a gente fala desse assunto, pode dar até um frio na barriga, falar, não quero nem pensar quando eu perder tal pessoa, né? Sabia, gente, que essa expectativa que a gente fica da perda, muitas vezes ela é até mais dolorida do que efetivamente quando está se elaborando. Tem gente que sofre uma vida toda pela expectativa desse fim, dessa separação. Ai, como vai ser essa separação? Todos os dias, exagerando todos, né? Mas quase todos, a pessoa está pensando, ai, como vai ser quando eu perder tal pessoa? Essa é uma agonia muito ruim. A gente não tem que ficar pensando nisso. A gente tem que pensar, se você fica pensando nisso, fale com você mesma. Eu não quero pensar nisso, porque não vai adiantar nada eu ficar pensando nisso. Eu vou fazer coisas boas, vou até a casa da pessoa, vou tomar um café com ela, eu vou fazer uma visita, eu vou passar um tempo junto o máximo que eu puder, eu vou fazer coisas boas para mim, para o próximo. Conecte com a vida, gente. Saia dessa expectativa de que possa perder alguém. Não adianta a gente ficar nisso. A gente tem que se conectar com a vida. E a vida vai dando condições pra gente. Conforme a gente vai passando pelas coisas, a gente vai tendo ajuda para passar por elas, né? Pessoas que perderam, com certeza, devem ser muito gratas pelos amigos, pelos familiares, pelas redes de apoio que se formam, pela comunidade, né? Para ajudar a passar por esses momentos de dores, né? Então, a perda, ela faz parte da vida, e quem está passando por esse momento de perda, se tiver muito difícil, isso tem a ver também com a história de vida, como você foi lidando com perdas anteriores. E se tiver muito difícil, peça ajuda, não fique sofrendo sozinho, viu? A gente tem que acreditar que a gente pode vencer, a gente tem que ter esperança que a gente vai dar conta e vai se sentir bem. É possível se sentir bem, apesar das perdas, né? E você tá vivo aqui, e isso é uma maravilha, porque você tá em tempo de ainda crescer, amadurecer e fazer muitas coisas boas pelas outras pessoas, né? Eu sei que a dor é grande, é difícil, mas ela passa. Para finalizar, eu quero agradecer demais a todos que estiveram ontem no nosso encontro, que foi maravilhoso, encerrando o nosso semestre com a comunidade. Foi um prazer a presença de vocês. Eu desejo aí uma ótima semana, espero que tenha ajudado um pouquinho tudo que eu conversei aqui com vocês. E um abração, uma excelente semana, gente. Até mais. Meu número é 997461390. Estou aqui à disposição. Um abração.